Meus irmãos, nesta sexta-feira, após a Epifania, a liturgia nos oferece o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Lucas 5, de 12 a 16. Estava Jesus numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais, e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós já dizíamos durante a semana que neste período do Natal pode parecer um pouco estranho a liturgia nos apresentar num tempo em que nós inicialmente nos voltaríamos a Jesus menino deitado na manjedoura. Parece um pouco estranho a liturgia nos apresentar episódios de Jesus já adulto, de Jesus na sua vida pública, de Jesus desenvolvendo a sua missão em meio à humanidade. Porém, ontem nós falávamos, quando Jesus estava lá na sinagoga e quando ele lia a passagem de Isaías, nós dizíamos que nós precisamos ler estes textos que a liturgia nos apresenta nessa semana da Epifania, justamente com os olhos natalinos, com os olhos, ler o texto neste contexto do tempo do Natal. E que no tempo do Natal nós não só contemplamos Jesus numa manjedoura, Jesus infante, né? Jesus recém-nascido, mas nós olhamos e nós contemplamos o mistério da sua encarnação como um todo. A sua encarnação que começa, sim, no seu nascimento na carne, mas a sua encarnação que tem consequências em toda a sua vida. Então, hoje, quando Jesus se manifesta na cura de um leproso, a cura do leproso é justamente um sinal do Messias. A cura do leproso é justamente um sinal da vinda do Messias no meio do povo, daquele Messias que já era tão esperado pelo povo. Então, a gente tem este texto, esta passagem da cura do leproso neste tempo do Natal, nesta semana da Epifania, porque curar um leproso era justamente um sinal de que o Messias esperado estava ali, de que o Messias havia aparecido. Então, era, digamos assim, a cura da lepra era um atributo do Messias. Era uma das atitudes esperadas pelo Messias e era um dos sinais de reconhecimento de que aquela pessoa era de fato o Messias esperado. A gente pode ver isso muito claramente se formos um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, versículo 22, quando os discípulos de João Batista vão até Jesus e dizem: olha, João está perguntando se o Senhor é aquele que deveria vir ou se devemos esperar um outro. E Jesus, ele diz aos discípulos de João: ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Então, estas são todas características que são esperadas por parte do Salvador, por parte do Messias, do ungido de Deus. E nós vimos ontem que Jesus leu a Escritura, leu o texto de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim e me consagrou, me ungiu com a unção para anunciar o Evangelho aos pobres, para curar os doentes, para libertar os cativos, para curar os cegos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, vejam, meus irmãos, que curar o leproso é um sinal da vinda do Salvador. Mas agora, o porquê curar o leproso era um sinal de messianismo? Vejam, eu creio que eu já conversei sobre isso com vocês, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, quando este evangelho da cura do leproso aparece. Nós precisamos enxergar esta cura do leproso como muito mais além do que uma cura física. Nós sabemos que a lepra, no tempo de Jesus, o que hoje nós conhecemos na medicina como hanseníase, então a lepra naquele tempo era uma doença que era muito desconhecida, era uma doença que não tinha cura, era uma doença que ia corroendo o corpo da pessoa, a pessoa ia ficando deformada e havia muito preconceito contra a lepra, contra o leproso. Então a pessoa que era leprosa era posta para fora, ela deveria viver fora da cidade, ela não poderia entrar em contato com ninguém. Era quase que como uma pessoa que hoje tem Covid, tem que ficar isolada no quarto, não pode ter contato com ninguém. Só que a Covid, graças a Deus, na maioria das pessoas, ela passa, né? Depois de algumas semanas, de alguns dias. A lepra, ela era incurável. E aí o que acontecia? A pessoa ficava para sempre marginalizada. Veja, o preconceito, a exclusão. Então, quando Jesus vem para curar os leprosos, e quando ele cura os leprosos, essa cura da lepra é um sinal de que ele é o esperado, de que ele é o Salvador, de que ele é o Messias, de que ele é ungido por Deus, é justamente porque do Messias se espera a libertação. Do Messias se espera que ele venha dar uma nova vida, uma nova possibilidade, um novo recomeço. E é justamente isso que Jesus faz quando ele cura o leproso. Tanto que ele diz: agora não fale a ninguém e vá se apresentar ao sacerdote e oferecer as ofertas que prescrevem a lei de Moisés. Por que isso? Porque o sacerdote, ele como que faria uma investigação, ele meio que faria um exame naquele leproso, e o sacerdote deveria atestar que aquela pessoa estava curada. Então é só aí que a pessoa poderia se reinserir na vida social. Só aí aquela pessoa poderia voltar a viver na cidade. É o que diz o livro de Levítico. Se nós pegarmos Levítico capítulo 14, então procurar aqui com vocês, se nós formos em Levítico 14, nós vamos ver justamente isso. O Senhor, as orientações de Moisés sobre a cura dos leprosos, a purificação dos leprosos. Levítico 14, versículos 1 e seguintes. O Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar após o exame que o leproso está curado da doença, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. E ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre água corrente.
Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica lavará as suas vestes, rapará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora da sua tenda. Depois de ter lavado suas vestes, de ter se banhado com água, ficará puro. Então este era o ritual daquele que se purificava da lepra, conforme prescrito pela lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Então Jesus, ele vai e não basta ele curar aquele homem. Jesus, como alguém que não ficava preso a esses legalismos, ele poderia muito bem ter falado para o homem, vai embora e pronto. Mas não bastava curar da lepra. Era preciso curar o preconceito daquela sociedade. A sociedade precisava ver que aquele homem estava purificado. E para isso, então, aquele homem precisava passar pelo sacerdote, ser atestada a sua purificação e oferecer o sacrifício. No caso ali das aves, também havia o sacrifício do cordeiro, que era possível, era uma outra possibilidade. E a partir daí, este homem então poderia voltar à sua vida. E com isso, meus irmãos, a fama de Jesus, o texto vai dizer, a fama de Jesus ia se espalhando. Como diz a música do Padre Zezinho, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Então, este amor de Jesus, essa cura de Jesus, essa libertação de Jesus, esta quebra de tudo aquilo que exclui, então esta inclusão que Jesus faz, isso atrai as pessoas. E as pessoas levavam os doentes para que Jesus pudesse tocá-los. Então, vejam que agora todas as gentes vão reconhecendo que Jesus tem algo diferente. Que Jesus é aquele que cura, que Jesus é aquele que tem as atitudes messiânicas, que Jesus é aquele que tem a salvação. O texto vai dizer, a notícia a seu respeito difundia-se cada vez mais e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Então, as multidões acorrem a Jesus. Hoje nós temos tantas chagas na nossa sociedade. Hoje nós temos tantas situações que precisam ser curadas. Tantos corações que precisam ser curados. Mas muitas vezes nós procuramos nos mais diversos lugares, não conseguimos encontrar. Porque não procuramos o Senhor. Porque não ouvimos a sua palavra. As multidões iam para ouvir Jesus. Então, esta escuta da palavra de Deus ela é importante. Porque a escuta da palavra de Deus vai nos mostrar justamente que é preciso esta sintonia com o Senhor. Como Jesus fazia. O texto termina dizendo que Jesus permanecia retirado em lugares desertos e orava. Jesus, meus irmãos, ele não está preocupado com a popularidade. A missão de Jesus, ela não se alimenta de popularidade, do que os outros vão dizer. Ele pedia para não contar, mas as pessoas percebiam. O testemunho de Jesus tinha autoridade. As palavras de Jesus tinham autoridade. Mas não era a fofoca que trazia as pessoas, era o testemunho de Jesus. Eram as suas ações. Mas Jesus não se movia por isso. Jesus se movia pela sua experiência com o Pai, pelo seu relacionamento com o Pai. E é por isso que ele se retira para orar. Então, na base da missão de Jesus, minha gente, está a oração. Está esta sua comunhão com o Pai, porque ele vem do Pai. E o Senhor nos ensina que em tudo na vida nós precisamos ter a oração como base, como princípio. Então, porque a oração nos coloca em sintonia com a vontade de Deus.
E é justamente isso que a primeira leitura vai dizer, o capítulo 5 da primeira carta de São João. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, aquele que ouve a sua palavra, que faz a sua vontade, este vence o mundo. O que é vencer o mundo? É vencer, é superar, é dar um salto em relação àquilo que o mundo oferece como sendo bom. É dar um salto em relação à mundanidade. O que é que o mundo diz que é bom? O mundo diz que é bom o sucesso. Jesus diz aqui, ele não queria que ninguém soubesse sobre as coisas que ele estava fazendo. O mundo diz que o bom é ter dinheiro. Jesus nasceu pobre. E disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O mundo diz que o bom é ter prestígio. Jesus ficava ali escondido, se retirava. São essas atitudes. O mundo diz que é preciso guerras e lutas. E Jesus diz, felizes, bem-aventurados os que promovem a paz. Veja, são atitudes mundanas. O mundo age com preconceito. O mundo diz que é preciso excluir, deixar o leproso de fora da sociedade. Jesus diz, é preciso incluir, é preciso trazer de volta, é preciso inserir as pessoas e não excluir, é preciso integrar as pessoas e não separar. Quando acreditamos no Filho de Deus, quando acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, São João diz, ou seja, quando temos as mesmas atitudes de Jesus, lembra ontem? Cristianificar-se, cristificar-se, ser ungido pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus, ter as atitudes do próprio Cristo, ser no mundo um outro Cristo. Então, esta é a atitude daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então este, portanto, vence o mundo, porque passa a ter atitudes de Cristo, atitudes cristãs, atitudes humanas, que de tão humanas são atitudes divinas. Isto é vencer o mundo, é vencer a mundanidade, é ser de Deus, é ter o coração próximo ao coração de Jesus, é ter o coração próximo ao coração de Deus. Então veja, são atitudes que vencem o mundo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E o versículo 12 é bonito. E eu ainda voltaria no versículo 7, porque é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. E Jesus veio não só pela água e pelo sangue, não só pela água, mas com a água e o sangue. Então Jesus, ele vem pelo batismo, mas vem também pela morte, a morte na cruz. E o versículo 12 tão bonito vai dizer, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, nós só encontramos, meus irmãos, a verdadeira vida. A vida humana só faz sentido quando nós estamos associados a Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como o Messias, como o único Salvador, como o único que nos é capaz de oferecer a vida em abundância. Por isso São João diz, quem tem o Filho tem a vida. Porque é Ele que dá a vida, porque Ele vem pela água e pelo sangue. Pelo sangue. Ele derrama o seu sangue para dar a vida. E esta é a nossa vocação enquanto cristãos. E neste tempo do Natal, nós olhamos para esta realidade tão bonita. Este menininho que nasceu, este menininho cresceu, este menininho
Ele derramou o seu sangue por amor. E nós somos chamados a também dar a nossa vida, a ofertar as nossas ações, as nossas atitudes, para reintegrar as pessoas que estão afastadas, para trazer de volta as pessoas que estão excluídas, que o preconceito afasta, que o julgamento afasta. Jesus faz o processo inverso. Ele não afasta ninguém, ele traz, ele agrega, ele congrega. Jesus então traz a vida. Por isso ele cura aquele leproso. Por isso ele purifica aquele leproso. Porque o que excluía aquele homem não era a lepra em si, mas era o preconceito das pessoas. Meus irmãos, que olhando para Jesus, aquele que nasce pobre e miserável, aquele que derrama o seu sangue na cruz, que olhando para Jesus, nós possamos também ser pessoas melhores, ser pessoas que superam o mundo, que vencem o mundo, através de atitudes celestes, através de atitudes mais elevadas, que são as atitudes do próprio Cristo, que nós, ungidos pelo seu Espírito Santo, pela graça do batismo que um dia recebemos, pela Eucaristia com a qual nos alimentamos, nós com esta graça podemos vencer o mundo. Com esta graça podemos ser mais próximos do coração de Jesus, ter atitudes mais semelhantes às atitudes que Jesus nos ensina. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.